RFI Convida. Olá, a RFI convida hoje Alessandra Devuski. Ela é advogada de formação, professora na Universidade de Montreal, no Canadá, e autora do livro Colorismo, lançado em 2021. Foi parte do movimento, inclusive, Feminismos Plurais, de Djamila Ribeiro. O livro já tem versão em francês, Le Colorisme, e a Alessandra está justamente fazendo uma turnê de divulgação na Europa, Bélgica e França contempladas, e aqui o estúdio da RFI também contemplado com a sua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo convite. Bom, Alessandra, aqui em Paris, né, estamos aqui, somos duas mulheres pretas, mestiças, que estamos aqui na Europa, você no caso no Canadá. E temos, então, isso em comum. Então, fiquei muito honrada de entrevistá-la. E seu livro traz, né, esse tema com o qual eu me identifico e com o qual, acredito eu, muitos dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores no YouTube da RFI também se identificam, mas que a gente ouve muito pouco falar sobre esse assunto. Inclusive, eu só ouvi falar sobre isso já adulta, quando me identifiquei, apesar de ter vivido uma vida inteira dentro desse contexto do colorismo. Então, para começar, você pode, por favor, explicar o que é o colorismo? O colorismo é um braço articulado do racismo. O racismo ele precisa do colorismo para poder se perpetuar em sociedades mestiças, sociedades nas quais, por exemplo, casamentos interraciais são uma realidade. É o caso do Brasil. Eu gosto muito de ressaltar que eu não romantizo a mestiçagem, porque a mestiçagem ela começa, e a gente precisa dar o nome às coisas, por estupros sistemáticos de mulheres indígenas e mulheres negras, né? A mulher negra ela não tinha o controle do seu corpo durante 300 anos no Brasil. Portanto, isso deixou, infelizmente, um legado de mestiçagem que tem no seu nascedor uma violência extrema expressamente em relação à mulher. Portanto, o colorismo é essa hierarquização de homens e de mulheres de acordo com os traços que essas pessoas vão portar, mais associados à africanidade ou mais associados à europeanidade. Portanto, na mestiçagem, a gente vai ter certos narizes mais largos, mais finos, lábios mais volumosos, menos volumosos, cabelos cacheados, encaracolados, crespos, cabelos lisos. Portanto, tudo aquilo que nós associamos, e infelizmente é um legado também da supremacia branca, que é uma ideologia racista, nós associamos traços de beleza, de qualidade, aos traços da europeanidade, e nós aprendemos durante séculos a menosprezar os traços da africanidade. Portanto, o colorismo ele se insere nesse processo, que é um processo cultural, de menosprezar os traços da africanidade, e isso obviamente vai dar consequências materiais, porque essas pessoas que portam esses traços de africanidade vão ter menos acesso aos serviços públicos, elas vão ter menos oportunidade de trabalho e vão ter mais dificuldades, obviamente, na vida de uma forma geral. No seu livro você fala sobre o colorismo no mercado de trabalho, nas dinâmicas de relações de poder. A gente sabe que ainda é muito forte essa problemática, mas nos últimos anos a gente tem visto um crescimento dessa temática, de livros sobre o assunto, né, de Djamila Ribeiro, Carla Acotirene, enfim, várias questões sendo levantadas. Você acha que esse movimento, que infelizmente ainda é recente, mas tem mudado? Como é que você tem visto essa questão desse debate, tanto do racismo quanto especificamente do colorismo no mercado de trabalho e nas relações de poder? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento em que nós falamos mais. A pergunta é que nós falamos suficientemente do assunto? Eu acredito que não. E nós falamos tardiamente de um assunto. A escravidão foi um processo secular no Brasil e nós não tivemos políticas de inclusão das pessoas escravizadas durante séculos no Brasil. Isso foi um problema que, de maneira institucional e, obviamente, pública, foi um problema que não foi solucionado. Portanto,
infelizmente, tardiamente, nós criamos políticas públicas de inclusão da população negra e de enfrentamento do racismo, que são efetivamente mais presentes nos últimos 10, 20 anos, mas que são claramente não suficientes, porque homens negros, jovens negros, vão morrer muito mais na mão da polícia. Mulheres negras, infelizmente, estão na base da pirâmide, vão ter uma remuneração muito melhor do que mulheres brancas e, sobretudo, em relação a homens brancos. Portanto, sim, nós falamos mais, mas ainda não encontramos as maneiras de solucionar ou de lidar com o problema de uma forma estrutural para efetivamente destruir o racismo. Exato. E nós, né, como mulheres de pele mais clara, dessa questão do colorismo, né, mas somos brasileiras, sobretudo, mestiças, acredito que você também tem ascendência indígena, mas a minha questão é, nós que moramos fora do Brasil, né, no caso eu agora na França, já morei em Portugal também, que tem toda essa questão da colonização diretamente conectada ao Brasil, França também, que é um país que tem toda uma repressão, uma história de repressão do colonizador. Mas você, no Canadá, como é que você vê a Alessandra nesse contexto? Então, a identidade, ela é um dado geopoliticamente dado e historicamente. Ele precisa ser contextualizado. Então, a minha identidade como brasileira negra no Brasil, ela tem diferenciações no Canadá. O exotismo, a valorização de certos arquétipos, vamos dizer, de latino-americanos, pode ter contextos positivos, mas também tem contextos profundamente negativos, como a hipersexualização da mulher, como o fato de não tratar uma intelectual negra com o rigor e a seriedade que o seu trabalho se desenvolve. Portanto, a identidade, ela muda de acordo com o espaço-tempo, isso é fato. Mas é muito importante dizer que eu não tenho privilégios por ter a pele mais clara e certos traços que correspondem à nossa compreensão de europeanidade, mas eu tenho facilidades. Eu sempre costumo dizer que como mulher negra e não mulher preta, porque dentro da nossa compreensão, vamos dizer assim, do que é o ser negro no Brasil, nós temos o negro como um guarda-chuva, né, que vai aportar os negros, de uma forma geral, né, que é esse guarda-chuva, nós temos os pretos, que têm os traços exclusivamente de africanidade, e de um outro lado, os tais pardos, né? E os pardos, e efetivamente, nós somos numerosos no Brasil, nossa mestiçagem, ela vem de pessoas brancas, mas ela vem também dos povos indígenas, dos povos originários. E, infelizmente, a colonização portuguesa no Brasil, ela foi extremamente eficiente no genocídio, que não é só o genocídio de matar o indígena e a indígena, mas é de quebrar o espírito, é de não permitir a transmissão de certos conhecimentos. Sim, eu tenho efetivamente na minha ancestralidade também os povos indígenas, mas eu não me reivindico, porque a minha identidade no Brasil, ela sempre foi a identidade negra de acordo com o olhar do outro. E isso corresponde muito a esse apagamento, né, do nosso legado indígena, e que é também um processo de restauração que acontece hoje pelos movimentos indígenas. Então é possível que a nossa identidade, daqui a 10 e 15 anos, ela evolua também nesse aspecto de valorizar as nossas raízes indígenas, e eu acredito que nós estamos nesse processo hoje. Mas a identidade, ela é dada pelo olhar do outro. E o fato de você ser insultada racialmente, utilizando arquétipos racistas ligados a ser negro e a ser negra, infelizmente é isso que vai permitir você crescer como uma criança no Brasil que compreende, então eu não sou lida como branca, eu sou lida como negra, e isso obviamente te constitui e faz você desenvolver também um olhar em relação ao outro a partir do olhar que lhe é dado. Uhum. E como analista dessa questão toda, você acha que seria diferente ter sido criada num outro ambiente, ao se perceber negra, a sua negritude? A gente diz que o peixe não percebe a água, né? E a gente só percebe a água quando a gente sai do aquário. Então, sair do Brasil nos faz
viver um olhar que o outro coloca sobre nós. Nós jamais seremos mulheres negras do Brasil vistas como mulheres brancas. É um privilégio que nós não teremos de acordo com essa concepção e o ideário do privilégio branco, da supremacia branca, de uma concepção eugenista do mundo que ainda é presente. Preciso dizer que 60 anos atrás ainda existia cadeiras de pesquisa em universidades canadenses, brasileiras, europeias, que tentavam criar estudos para provar que brancos eram superiores a indígenas ou a negros. Tem 60 anos, é muito recente no tempo histórico. Então, é claro que cada país cria uma identidade e cria estereótipos diferentes aos seus indígenas, né, aos seus autóctones e aos mestiços de uma maneira geral. Mas é importante dizer, o casamento interracial nos Estados Unidos, por exemplo, foi proibido durante séculos. No Brasil, ele nunca foi proibido. E aí é a razão pela qual o colorismo no Brasil é tão forte, porque aí eu preciso criar uma ideologia para controlar o acesso desses mestiços que às vezes podem ter o que a gente chama de white passing, né? Que podem se transvestir, vamos dizer assim, de brancos em certas ocasiões. E você fala muito dessa questão da passabilidade, né? Principalmente no mercado de trabalho, acredito eu. Exatamente, mas para a maior parte das mulheres negras de pele escura, isso é impossível. Não existe white passing. E é lá onde a gente precisa reconhecer que dentro desse processo de mestiçagem, existem mulheres e homens que vão portar esses traços de mestiçagem, que vão ter facilidades. E é nosso papel. E a perspectiva que eu acho que é importante perceber no colorismo, é nosso papel dar espaço e dar lugar para essas vozes que não são ouvidas. Portanto, se a gente tem alguma facilidade em algum lugar, a gente precisa usar desses espaços para dizer que na luta contra o racismo, a gente precisa resolver o problema de mulheres pretas, porque resolvendo o problema do racismo, nós também resolveremos o nosso. Sim. E, Alessandra, como que a distinção da negritude entre pretos retintos e pretos de pele clara pode enfraquecer a luta antirracista na sua visão? Eu não acho, eu acredito que a compreensão de se colocar no mesmo conglomerado pretos e pardos ou mestiços e é importante resgatar também a história dessa decisão. Essa foi uma reivindicação do movimento negro, para que nós pudéssemos juntos reivindicar espaços, políticas públicas, verbas públicas para a saúde, para a educação, que foque nas necessidades da comunidade negra, que seja ela de pretos, seja ela de pardos. Então, essa distinção, vamos dizer assim, ela é feita, mas é importante dizer, a partir do momento em que você não é visto como branco, que você é racializado, o processo de racialização de alguém, como diz Frantz Fanon, é dizer que essa pessoa, ela não pertence àquilo que a gente chama de normalidade. Portanto, ser branco é o ser normal. Nós somos aqueles que desviam dessa régua racista do que é ser bonito, do que é ter qualidades inatas de competência, de intelectualidade. Portanto, essa distinção ela é importante de ser feita quando nós vamos, por exemplo, organizar serviços públicos. Aí eu preciso perceber que pretos no Brasil têm muito menos acesso do que pardos. Aí é importante perceber que dentro da organização estatal, dentro da organização de serviços públicos, eu preciso priorizar essas pessoas porque, estatisticamente, elas são as mais vulneráveis. Tem todo um debate também da política de cotas, né, nesse aspecto. Efetivamente. E como todo sistema existente, todo sistema pode ser fraudado, né? O fato de existir fraude, por exemplo, para poder se fazer um passaporte, não significa dizer que a gente vai deixar de emitir passaporte. A política pública das cotas é uma necessidade em um país com 56% da população que é negra e que não consegue, por exemplo, ter uma representação paritária no Congresso Nacional. Quando nós vamos em grandes instituições ou em grandes universidades na qual nós não vemos negros. Eu sou uma brasileira que nunca fui tratada por um médico negro. Eu nunca tive um dentista negro. Isso não é normal num país que tem 56% da população negra. E é para isso que a cota existe, para resolver um problema de equidade.
E você fala um pouco disso também no seu livro, né? Bom, agora, para a gente finalizar, queria saber uma coisa um pouco mais pessoal. Você morando fora, você teve alguma reconexão ou alguma nova identificação que talvez você, no Brasil, não percebesse tanto com a sua negritude, com as suas raízes? Eu acho que o fato de estar longe do Brasil te faz perceber, vamos dizer assim, com muito mais força aquilo que te constitui profundamente, fundamentalmente. Porque você precisa ver todos os dias que você não é como eles. Então, estando em Montreal, é todo dia perceber que eu não falo francês como eles. Eu vou ter um sotaque para o resto da minha vida. Minha filha, por exemplo, minha filha nasceu no Brasil. A língua materna da minha filha é português, mas ela fala português com sotaque francófono, que para mim é um recibo de fracasso da mãe na transmissão do português, mas eu confesso que eu tô tentando. Mas eu sempre vou ter um sotaque e eu sempre vou ter a aparência que tenho. As minhas raízes, a minha cultura sempre será basicamente brasileira. Mas o fato de estar fora me faz perceber que eu também tenho uma responsabilidade com aquilo que é fundamental no Brasil hoje, que é a nossa luta democrática e, sobretudo, uma luta democrática ligada à emancipação racial, que no Brasil é uma urgência. Alessandra Devushky, essa autora muito necessária na luta antirracista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vocês que nos acompanham podem ouvir mais e ler mais no site da rfibrasil.com ou no YouTube da RFI Brasil. E, claro, o livro da Alessandra Devushky, que tem muitos outros aspectos e exemplos com aprofundamentos históricos muito interessantes e esclarecedores na versão em português, Colorismo. O RFI Convida fica por aqui. Tchau.